Gente, então vamos lá, com muita firmeza que vai dar certo. Eu vou tentar ser bem objetiva, tá? Como eu expliquei pra vocês no áudio, tentei fazer pela câmera normal, ficou muito pesado, aí mudei pra câmera frontal, então tô tendo alguns empecilhos. Eu vou ter que melhorar essa situação nossa aqui pra conseguir poder fazer as aulas com mais tranquilidade com vocês, tá? Então, no roteiro de aulas, tá? Estão as tarefas, o que é pra fazer, quais as atividades foram solicitadas, ok? Então, vamos lá. Vamos relembrar o que a gente estava vendo, tá? Antes de falar sobre diversidade, só relembrar um pouco rapidamente. Surgimento da vida na Terra, tá? Então, assim, o Oparin e o Haldane, o que eles fizeram? Eles possibilitaram o quê? Hoje a gente tem uma compreensão melhor de como se deu a origem da vida na Terra, tá? De como que se deu isso. Eles tentaram reconstruir, digamos assim, tá? Mas não tem isso como uma... Nós não temos isso como uma lei, uma teoria oficial. Por quê? Porque saber como de fato foi a Terra primitiva, esse ambiente inóspito, não é possível, tá? Então, hoje a gente vai ver rapidamente, antes de começar essa parte de biodiversidade, sobre o que o Miller e o Urey tentaram fazer, tentaram reconstruir o que o Oparin e o Haldane tentaram traduzir em palavras, tá? Então, o Miller e o Urey tentaram reproduzir, fazer uma simulação do que seria, né, essa Terra primitiva, essa atmosfera, os primeiros oceanos. O que o Oparin e o Haldane falaram, né? Então, eles acreditavam que as proteínas que foram formadas a partir das reações químicas da atmosfera nos primeiros oceanos, formaram a base para o surgimento dos primeiros seres vivos, que são quem? Os coacervados. Então, vamos relembrar lá rapidamente, né? Então, aqui, formação dos primeiros oceanos, descargas elétricas, atividades vulcânicas, né? Essas substâncias inorgânicas que estavam na atmosfera. Por que eu falo inorgânicas? Assim, água e outras substâncias que estavam aqui foram decantando aqui, somados a atividades, raios, trovões, atividades vulcânicas, e acabaram formando as primeiras moléculas, né? Por meio das reações químicas, as primeiras moléculas que seriam os aminoácidos. Os aminoácidos em conjunto formam proteínas. E aí eles acreditam que as proteínas, somado com moléculas de água ao redor, formaram os coacervados, que são o início das primeiras células, né? As proteínas são o quê? São as substâncias essenciais, né? São a essência dos seres vivos, constituintes essenciais. Então, coacervados são o quê? Proteínas envolvidas por moléculas de água. Então, vamos relembrar isso, né? O Oparin e o Haldane acreditavam isso, que essas proteínas foram formadas a partir dessas atividades, né, vulcânicas e reações químicas da atmosfera, descargas elétricas. O Miller e o Urey tentaram reproduzir esse experimento em laboratório, ó, colocando esses compostos inorgânicos aqui com descargas elétricas, tentaram reconstruir o que seria essa atmosfera primitiva. Depois de alguns dias, né, esse experimento em repouso, essa água aqui com esses compostos inorgânicos condensou, né? Ela virou esse vapor de água dessas descargas. O resultado disso foi o quê? Essa decantação, essa condensação dessa água, e no fim eles encontraram que a água que foi acumulada, que se condensou, tinha compostos orgânicos depois das descargas elétricas, dessa tentativa de reconstrução dessa terra primitiva inóspita, tá? Então, eles conseguiram o quê? De maneira, resumindo, né? Que as condições da Terra primitiva, os compostos orgânicos foram formados a partir desses compostos inorgânicos. Mas isso não foi comprovado, tá, gente? Eles testaram, foi verificado. Mas, de fato, nós sabemos, estabelecemos isso como uma lei, uma teoria, né? A origem da vida, teoria de Oparin, Haldane, Miller e Urey. Isso não tem, porque nós até hoje não conseguimos reconstruir como foi esse período da Terra, e nunca na natureza hoje, né, em laboratório também, nenhum cientista conseguiu reproduzir um ser vivo em laboratório, tá? Então vamos lá, evolução biológica. Então, se hoje uma coisa é falar sobre a origem da vida, outra coisa é falar sobre essa diversidade biológica, a diversidade de seres vivos. Então, muito tempo, está tudo na apostila de vocês e no roteiro, tá? Tinham os fixistas que acreditavam que a vida sempre foi assim, que sempre foi dessa forma, tá? Que não tinha... não houve transformações no decorrer da vida na Terra. Os organismos sempre foram assim, os ecossistemas sempre foram assim e se mantiveram assim por meio das gerações, né, com do tempo. Aí veio os evolucionistas, que possibilitaram o que a gente tem hoje de entendimento, né, de que as espécies se modificam com o passar do tempo, né, de geração em geração, gerando novas espécies e podendo também aumentar a diversidade biológica. Uma das principais
evidências da evolução que a gente tem são os registros fósseis. Vamos lembrar, né, que o que são os fósseis que a gente viu rapidamente no passado em rochas, né, são sedimentos que foram depositados sobre sedimentos e conseguiram, entre essas camadas de sedimentos, preservar pegadas, vestígios, ossadas, né, registros de espécies que já foram extintas, mas que conseguiram ser conservadas, ou suas partes duras, né, por meio dos ossos, ou vestígios de pegadas ou plantas, por exemplo, por meio desses sedimentos, né, que conseguiram preservar esses registros de espécies que já foram extintas. Aqui, ó, escavado, tirado da terra, qualquer vestígio, pegada, toca, fezes, restos de seres vivos que viveram no passado e foram conservados ao longo do tempo. Então, aqui tem os paleontólogos trabalhando em fósseis de dinossauro na Argentina, tá? Relembrando aqui, né, as camadas de sedimento se acumulam sobre o animal, os ossos, ou sobre pegados, ou sobre plantas, não necessariamente só ossos, tá, gente? E depois, por meio do movimento da crosta terrestre, né, erosões, acaba expondo esses fósseis vestígios, né, que acabam sendo descobertos por meio das escavações. Aqui as fezes, né, de um réptil, que ajudaram os paleontólogos, por exemplo, a descobrir o tipo de alimentação desses animais, né, estabelecendo, por exemplo, as cadeias alimentares do passado. Aqui tem o quê? Um mamute, né, um filhote de mamute que viveu mais ou menos há 40 milhões de anos, tá, e se manteve preservado. Aqui o âmbar, lembrando o Jurassic Park, né, gente, de fato, o filme ele tem um estudo científico mesmo, ele tem um embasamento científico para conseguir, é uma ficção científica, mas tem um embasamento teórico, científico, tá, porque o âmbar realmente ele existe, a gente estabelece o âmbar como o quê? Como essa resina, né, que perdeu água e ela sofreu transformações ao longo do tempo. Então, o âmbar é a resina que as árvores soltam. Até hoje as árvores soltam essa resina, só que são resinas de árvores pré-históricas que conseguiram conservar, por exemplo, alguns insetos, né, no seu interior. Aqui, essa imagem tem na apostila de vocês, tá? Então, se vocês puderem depois dar uma olhada,